A aula de hoje a gente vai discutir sobre logaritmos. A gente vai ver todas as propriedades mais importantes dos logaritmos, tá? E de onde que ele vem, como que ele, qual a definição dele, mudança de base, logaritmo do produto, reação dos logaritmos. E a terceira atividade avaliativa de hoje vai ser em cima de logaritmos exponenciais. Talvez eu cobre menos exponencial, porque vocês já estão fazendo a segunda atividade sobre exponencial. Mas talvez é porque a gente vai ver hoje que logaritmos é exatamente a função inversa da exponencial. Então é muito complicado falar de um e não falar do outro. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer algumas perguntas para vocês aí, para ver se vocês estão na atividade. Comecem as orações. Vamos lá. Qual é o número? Veja a pergunta. Qual é o número que 2 elevado a ele, uma interrogaçãozinha aqui dentro, é 8? 3. Não é? Todos concordam? Como é que é o seu nome? Juscelene. A Juscelene falou 3. Todos concordam que é 3? Alguém discorda? 3. Por que é 3, Juscelene? Porque 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esse é o número que 2 elevado a ele dá 3. Só pela resposta da Juscelene, a gente já poderia definir o que é logaritmo. Mas eu não vou fazer isso, vou fazer mais perguntas dessa natureza. Tá bom? Qual é o número, novamente, tá? Que 4 elevado a ele, o mais difícil, hein? É 2. Pessoal do Meet também, viu? Quem quiser responder é só abrir o áudio aí, fica à vontade. Ou manda aqui no chat que eu olho. Ficou pequenininho para vocês, né? Vou tirar aqui o chat. Menos 1, você falou menos 1. Alguém tem uma alternativa? 0 dá 1. O 2 dá 16. Só que veja, então, 0 dá 1, Juscelene. Quando eu passo para o 1 dá 4, já passou o 2. Ó, 4. Eu acho que menos 1. Menos 1, falou a Olivânia também, igual a Juscelene, ó. Para a Olivânia, para a Juscelene e para os demais. 4 elevado a 0 é 1. Todo mundo elevado a 0, que não é 0 é 1. Só que quando você pega 4 e eleva a 1, depois do 0, tá? Ó, o 0 está aqui, depois do 0, o número inteiro é 1. Quando você eleva 4, isso dá 4. Cadê o 2? 2 aqui no meio. 0,5. João Silva falou 0,5. Exatamente. Então o 2 está aqui no meio, ó. Oi, João, você pode? João, você pode? É só travar o microfone, por favor. Obrigado, João. 0,5. João Silva falou, muito bem. Respondido. Só uma explicação antes, né? Depois do 0, como o número inteiro vem 1, pulou muito, tá vendo? Aqui dentro tem 2, 1,5, 1,7, 2,9, 3, 3,8, 85. Infinitos números entre 1 e 4 aqui, números reais, né? E pulou o 2. Então, eu imagino, a gente, de forma intuitiva, que a resposta esteja entre 0 e 1. Se eu fosse dar um número entre 0 e 1, seria a resposta. Ou seja, seria 4 elevado a um número x, que dá 2, com x entre 0 e 1. 0,4, 0,5, 0,6, 0,67, 0,77778. Deve ser um desses aí, eu imagino, de forma intuitiva. E bem disse o João que é meio. Por que é meio? Porque você pega 4 e eleva a meio, a gente tem uma definição, né? Quando você tem uma fração de números inteiros, um número racional, portanto, isso aqui fica assim, você repete a base, o 2 que está no denominador, ele vai para o radical, ó, vira raiz quadrada, e o 1 que está no numerador aqui, ó, ele vem para o expoente. Então, de fato, 4 elevado a 0,5 a meio é exatamente a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, a resposta dessa interrogação aqui é 0,5, que é meio. 1 sobre 2. Vou fazer mais perguntas dessa natureza. Oi? Vai ficar gravado. Tudo gravado. Tudo que está sendo visto ali, o vídeo, o áudio que a gente testou, vai estar tudo gravado. Vou colocar lá o PDF também junto com o vídeo. Tá? Exatamente. Se quiser não copiar, ou se quiser copiar uma observação, assim, uma fala minha, que eu não... Só escrever. Se quiser que eu repita, pessoal, só pedir, viu? O professor pode repetir para mim. Pode repetir para mim esse passo? Pode repetir para mim isso? Pode pedir à vontade. Estou aqui à disposição de vocês. Vamos ver o próximo aqui, pessoal. Vamos ver agora. 4, 81, 3 elevado aqui, número. Tá? Por exemplo, 81. 3 ao cubo. 3 vezes 3? 9 vezes 3? 27. 4. Perfeito, Olivânia. Já sabia só que esse isso é 4. Por quê? Pelo mesmo motivo, depois. Exato. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Chega de fazer. Só mais um mais complicado, então. Qual o número? 1 elevado a 4. Elevado. Perdão, 1 dividido por 4. Elevado a que número? A gente chega a 16. Só para colocar a fração também. Vamos falar aí.
4 vai ficar um quarto vezes um quarto vezes um quarto vezes um quarto. Menos 2. Menos 2, João Silva. Olivânia, 4. Se você colocar um quarto, como disse aqui também, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, né? Dá 1 vezes 1 vezes 1 em cima do numerador dá 1, e aqui fica 4 a quarta, já não dá, né? Diga. Na atividade, tem que colocar seu número mais diferente. Aí, por exemplo, citação do ano treinado. Então, o coletado. Assim, né? Aí, tipo assim, aí eu... É só o 2. É só o 3. Aí eu pensei, depois eu vi os exemplos. Perfeito. Aí você corrigiu, né? Não, eu fiz certo, mas depois eu fiz exemplo. Exato. Perfeito. É. Isso daqui, em geral, é diferente do extremo. Em geral não, sempre. Vai depender do x. Tá? É exatamente para dizer para o leitor, olha, é o número todo elevado a x. Exato. Professor, eu não estou entendendo a pergunta dela aí, mas quando está dentro do parente, está falando com todos os da fração, não é isso? Perfeito. Não, da atividade, a pergunta de Jusilene foi assim, Olivânia. Ela achou no início que fosse como parênteses. Ela foi elevando tudo, né, Jusilene? Depois ela voltou e percebeu que não, que era só o 2. Eu acho que foi você ou foi a Rosinalda que me perguntou lá no grupo. Ou no particular, não lembro. Mas é só o 2, viu? Só o 2. O denominador continua, no caso. Perfeito. Por exemplo, 2 aqui quando x é 2, né? Fica 4 terços. Quando x é 0, certo. 0 fica 1 terço. Perfeito. Então, acertado. Aí quando coloca dentro do parênteses, aí muda, né? O sentido da interpretação ali, né? Por exemplo, aqui quando x é 2, isso aqui fica 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Isso aqui é 4 Uhum. Tá? Tá, obrigada. Nada. Então não é 4. O Juscelino está convencido aqui, não é 4, né? Quem falou 2, a Olivânia falou 2, mesmo motivo, não é 2. Se você colocar 2, ó, isso aqui dá 1 sobre 16, tá vendo? Eu precisaria inverter. Menos 2, né? Não? É, menos 2, como o João falou. Eu precisaria inverter essa fração. E para inverter, eu uso menos 2. Tá? Passo a passo disso é 1 quarto, tudo isso elevado a menos 1. Deixa eu fazer de uma forma diferente. É isso elevado a menos 2, isso aqui elevado a menos 2, né? Porque o expoente distribui no numerador e no denominador. Menos 1 elevado a menos 2 dá o próprio 1. 4 elevado a menos 2 a gente inverte, né? É 1 dividido por 4 ao quadrado. Porque o menos está exatamente inverter a fração. Mas, por exemplo, 5 elevado a menos 1, isso aqui é 5 dividido por 1, então fica 1 dividido por 5. 5 elevado a menos 3, 5 elevado a menos 3 dividido por 1 é 1 dividido por 5 ao cubo. Aí você tira o menos da jogada. Tá bom? O menos inverte a fração. E quando você inverte, aqui fica 1 dividido por 1 sobre 16, que é 4 ao quadrado. Isso aqui fica, então, repito, o primeiro, a fração que é dividido por 1, multiplico pelo inverso do segundo. Isso é 16. Tá? Isso dá 16. Pois bem, pessoal, olhem para essa tela aí. Os números no expoente, essa parte aqui do número, exatamente chamado expoente. Tá? Daí vem o nome função exponencial, que a gente viu na aula passada, que é a função que o expoente varia. Tá bom? Função exponencial, o nome expoente, que é aquele númerozinho que está a base sendo elevada. Ó, vermelho, tá vendo? E notem a pergunta que eu fiz para vocês. A pergunta foi, qual é o expoente? Então, a pergunta central nessa discussão foi, qual é o expoente tal que? Aí depende da pergunta. Tal que 2 elevado a ele é 8, 4 elevado a ele é 2, 3 elevado a ele é 81. Depende da pergunta, tá? Então, tal que, essa aqui foi a pergunta central. Essa pergunta já nos remete ao logaritmo. Quando a gente responde a pergunta, a gente está dizendo quem é um determinado logaritmo na jogada. Então, logaritmo é o expoente que satisfaz uma determinada coisa. A resposta obtida, vou escrever, ó, a resposta obtida é o logaritmo em vermelho. Logaritmo de algum número em alguma base. A gente vai definir tudo isso aqui, viu? É só discussão inicial, modificação. Posso cobrar na prova exatamente isso. O que é logaritmo? Letra A é um número inteiro que o quadrado dá 5, nada a ver. Letra B é um número real negativo, nada a ver. É um número complexo I cujo quadrado é menos 1, nada a ver. É o expoente tal que algum número elevado a ele dá outro número, sim. Isso é logaritmo. Tá. O logaritmo tem tudo a ver com expoente. Não à toa, tem várias formas de você fazer a introdução a esse estudo dos logaritmos. Esse que eu estou fazendo com vocês é uma introdução que motiva. A gente olha como o primeiro passo na motivação. Eu poderia começar já falando da exponencial e invertendo a exponencial para apresentar para vocês a função logarítmica. Logaritmo aqui é um número, é um expoente de um número.
bom? E aí, a gente dá nome aos bois, a gente dá símbolo para esse expoente porque ele é importante. Tá? Então, a definição que a gente traz aqui. Isso tudo, pessoal, tá no livro de vocês, tá? Deixa eu pegar aqui o livro. Tá aqui, ó. Esse é o livro de vocês. Ó. Página 91, tá lá, página 91. Exponencial tá aí, bonitinha, função logarítmica, tá aqui, ó. Veja que o capítulo não é grande, ó. Uma página, 2, 3, 4, 5, as propriedades, né, que são as mais importantes, 6, 7, 8. 8 é esse pedacinho, depois só exercício. O capítulo inteiro tem 8 páginas, exatamente por quê? Porque logaritmo, olhando como função, é a função inversa da exponencial. Então, eu já pego toda a bagagem da exponencial e já trago para provar algumas propriedades logarítmicas. É por isso que tem 7 páginas, essencialmente. Com figuras, com gráficos. Então, não é um texto pesado, aquela coisa longa para ser lida, estudada. Se você lê uma página por dia, você lê em 7 dias. Uma só. Você vai sentar, 20 minutos você lê. Separa as dúvidas, né? E apresenta o professor. Aí você lê em 7 dias, no final de semana você faz os exercícios que o professor seleciona. E aí eu tô aqui no começo ainda. É porque eu faço diferente do livro. Eu sigo o livro mais como ordem do que como passo a passo. E exponencial, logaritmo. Aí vem a definição, tá aqui a definição. Ó. Vou fazer com assim, estuda na tela, seleção inteligente. Ó, baixo. Venho aqui. Cadê o texto que a gente começou? Logaritmos. Ó. Se você vier como... Essa é a definição do logaritmo. Exatamente como está no livro, sem pôr e sem tirar. Eu recortei, inclusive, a imagem do livro. O que é o logaritmo de B na base E? Aqui ele usa a base E, eu vou usar qualquer base. Né? X, um número, lembra do expoente que eu falei para vocês? 2 elevado aqui número, veja, elevado aqui número. Qual é o expoente do 2, de base 2, na base 2, que é a resposta da 8? Na hora de você responder 3, né? Porque 2 ao cubo é 8. Então, quem é o logaritmo, portanto, de 8 na base 2? Vai ser o 3 que eu vou chamar. Eu vou colocar exatamente os primeiros exemplos que a gente fez lá em cima. Escrevemos. É, 3 é o logaritmo, ou seja, o expoente. Entenda assim, tá? O expoente tal que 2, a gente coloca o 2 aqui embaixo, pertinho da perna do G. 2 elevado a ele dá 8. Viram? A gente coloca em pé. Então, olha quem recebeu destaque agora, exatamente o 3, o expoente. Então, quem é 3 é o logaritmo de 8 em que base? Base 2. Por quê? Porque 2, eu sempre faço esse desenho aqui, pessoal. 2 elevado a 3, a resposta é... Vou tentar fazer uma reta meio torta. A resposta é 8. 2, esse chapéuzinho aqui significa elevado, tá? Elevado a 3 é igual a 8. Isso aqui é o desenho para explicar logaritmo. A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Esse númerozinho aqui se chama base. Depois eu vou definir tudo isso aí, tá? É chamado de base. Esse 8 aqui é chamado de logaritmando. Que está dentro do logaritmo. Isso aqui é o logaritmo. De 8 na base 2. Vamos ver os outros exemplos? Aqui, exemplo 1, exemplo 2. A gente fez qual? A gente fez o 4 como exemplo 2. Então, meio é igual ao logaritmo. Ó, vou fazer esse exemplo, depois vocês vão fazer o outro. Viu? É o logaritmo de 4. É o logaritmo de 4 é de 2 na base 4. Opa, meio é o logaritmo, é o expoente. Tal que 4 elevado a ele é 2. Tudo bem? Então, vamos ler de novo. 4 elevado a meio é igual a 2. 4 elevado a meio é igual a 2. Terceiro exemplo, vocês vão fazer. Esse exemplo aqui, ó. Esse. Escrevam em formato de logaritmo, por favor. 3 elevado a 4 é igual a 81. 3 elevado a 4 é igual a 81. Quem é o expoente vai ser o logaritmo. Quem é a base vai ser a base. Quem é igual depois da igualdade vai ser o logaritmando.
Pessoal do Meet também, viu? Vão escrevendo aí. Como é que eu escrevo 3 elevado a 4 igual a 81? Com essa nova definição de logaritmo dada aqui embaixo, né? Pode falar, Olivana. Para dar o resultado, como é que escreve? É isso? Como é que é, Olivana? Desculpa. É isso? É como é que vai escrever Isso, como é que eu vou escrever nesse formato aqui, Olivana? Tá. 3 É elevado a 4 igual, Isso, pode 4 igual, Aham. 4 igual ao logaritmo de 81 e aí o 3 embaixo. Perfeito, na base 3, perfeito. Obrigado, Isso. Olivana, muito bem, isso mesmo, viu? 4 igual ao logaritmo de 81 na base 3. Por quê? Olivana pensou, porque 3 elevado a 4 é exatamente igual a 81. Você pode escrever, claro, ao contrário também, alternando os lados, né? O logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Porque 3 elevado a 4 é igual a 81. Não? Se fizer de qualquer posição, está correto. Está correto, independente da ordem que você escolheu. A igualdade na matemática se refere ao mesmo objeto, tá? Você pode inverter normalmente. Tá bom? Igualzinho. Vamos lá, 4 e último agora, aquele lado menos 2, hein? Fala aí, Olivânia, como é que fica essa daqui agora, ó? Quem é o logaritmo, quem é o logaritmando, quem é a base, né? Vocês sabem? Você lembra? A base é 1/4. Pode fazer assim também, professor, colocando, se por exemplo, tiver na prova, eu posso colocar assim, 1/4, e coloco na frente base. Logaritmo, coloco qual foi o resultado lá, 16. Isso. Né? Foi? E aqui menos 2? Eu não sei lá em cima é o que, elevado a quanto? Eu não anotei. Menos 2. Isso, pode ser assim, por exemplo, eu posso colocar 1/4 base. O expoente menos 2, aí o logaritmo 16. Perfeito, Olivânia, pode. Pode pôr? Pode sim. Então o expoente é menos 2. A base, 1/4. E Isso. a resposta é 16. Isso aí. Ou seja, 1/4 elevado a menos 2 é igual a 16. 1/4 elevado a menos 2. Querem? Tudo bem? Tá tranquilo? É igual a 16. Discutindo. Muito bem, vocês acertaram. Então agora eu faço novas perguntas, ó. Antes disso, né, então, a nomenclatura, né? Log de, vou botar assim, A é igual a log de B na base C. Como que eu posso reescrever isso daqui sem usar logaritmo agora? C e somente C. O C elevado a A, não é assim? É igual a B. C elevado a A é igual a B. Então eu vou reescrever isso daqui, tá? C, isso aqui só pode ser escrito igual, porque C elevado a A é B. Então notem que o que a gente está estudando, pessoal, a gente já viu bastante na última aula, que é o expoente. Né? Função exponencial, quando o expoente varia. O que nós estamos fazendo aqui agora é dando nome aos bois de fato, porque esse expoente ele é tão importante que na matemática as coisas importantes a gente dá nome, dá símbolo para essas coisas. Tá? Constante π, por exemplo, que aparece aí a rodo nas aplicações, quando envolve círculos, em áreas, volumes, essas coisas, ela é tão importante que a gente tem que dar um nome para ela. A gente dá um símbolo de uma letra grega. Aquele exímio da função exponencial, que vale 2,71 mais ou menos, ele é importante, que aparece na análise, nos cálculos, a gente dá símbolo. Derivada, a gente dá um símbolo. Integral, a gente dá um símbolo. Na matemática, quando as coisas se tornam importantes, o que é importante na matemática? Tem aplicações teóricas, aplicações práticas, aí a gente dá nome. Logaritmo é importante, função inversa da exponencial, várias aplicações, então a gente dá um nome para esse expoente que é importante. Então, todas as vezes que a gente estiver modelando um fenômeno, resolvendo um exercício, aqui eu vou trazer exemplos, que a pergunta é qual é o expoente, qual é a teoria que vocês têm que usar? Logarítmica. Na hora tem que estar lá na cabeça de vocês a função logarítmica. E quando está lá na mente de vocês, tem que lembrar as propriedades que a gente vai ver aqui também. 1, 2, 3, 4, esqueceu, vai lá no livro e relembra. É assim que funciona. Assim como, por exemplo, qual é o teorema que vocês lembram quando vocês veem um triângulo retângulo? Aquele famoso... Pitágoras. Qual? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, né? Que associa a hipotenusa com os dois catetos, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Mesmo que você não vai usar o teorema de Pitágoras, é importante que haja esse estalo na cabeça de vocês, né? Olha, eu tenho à minha disposição o teorema de Pitágoras para esse triângulo aqui. Pode ser que vocês nem usem, né? Por exemplo, se aqui tiver 30 graus e aqui 6. Pronto, eu sei determinar quais são os outros lados pela trigonometria que a gente viu na aula retrasada. Seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. Mas mesmo que vocês não usem, tem que instalar. Da mesma forma, quando perguntarem sobre expoente, alguma questão, tem que instalar logaritmo na cabeça de vocês. Tá bom? Então agora a gente começa a ter símbolo para significar o expoente que é importante.
E a gente vai fazer várias questões agora envolvendo esse símbolo, para a gente determinar as propriedades mais importantes. Depois a gente vai olhar como função, desenhar gráfico, tá? Resolver alguns problemas que são problemas reais, que acontecem de fato. Alguns exemplos. Tem um exemplo legal do livro, que ele fala assim, ó. Eu gosto demais. Aqui ele já passa para o gráfico, tá vendo as propriedades? Não vou ainda. Eu quero na radioatividade. Aqui é um problema. Aqui, ó. Exemplo, avaliando a idade de um fóssil. Quando eles acham um fóssil, seja ele um osso, algum tipo de material orgânico, um corpo, algo assim, você tem como determinar, via carbono 14, qual é a porcentagem de carbono 14 daquele fóssil. E aí eles conhecem como o carbono 14 ele se desintegra, né? À medida como é que é o fenômeno que modela essa desintegração do carbono 14. E aí, conhecendo esse modelo, eu consigo datar o fóssil. Aqui fala exatamente esse exemplo. Olha. Um crânio descoberto em uma escavação arqueológica, o cara estava cavando lá, achou um crânio, que tem 10% da quantidade original de carbono 14. 10%, ou seja, tinha 100, aí ele foi se deteriorando, sumindo, desintegrando, né? Decaimento radioativo, aquela coisa toda, sobrou só 10% da sua capacidade total. Tá? Como avaliar a sua idade? Se você for olhar, olha, sabe que a quantidade Q de T, aqui, ó, radioativo, permanece no organismo T anos depois da morte. Tá? Pode ser modelada por esse fenômeno aqui, ó, essa equaçãozinha. Lembra que o Q de T, esse Qzinho aqui, ele é um Q de T, tá? Depende do tempo, que é a quantidade de carbono 14. À medida que o tempo passa, essa quantidade vai diminuindo. Tá? Diminuindo. E tem uma equação para isso. Q0 aqui é a quantidade inicial do carbono 14. Se eu sei que tem 10% da quantidade inicial, no lugar do Q0 aqui, do Q, que é depois de T anos, eu coloco 10% de Q0. Vamos supor que ele tinha 1000. Agora só tem 10% de 1000, que dá quanto? 100. Então eu olho e vejo, ele tinha 1000, agora tem 100. Então só tem 10% de 1000. Tá? Então passaram-se T anos, sobrou só 100. Né? Quantidade de carbono 14. Então, você substitui aqui o Q0, ele cancela com o Q0, tá vendo? De um lado do outro. O que resta é essa equaçãozinha bonitinha aqui, ó. 1 sobre 10 é a exponencial desse número doido aí, elevado a t. E qual é a pergunta que a questão está fazendo, pessoal? Qual é a idade do crânio? Idade é tempo. Qual é o tempo decorrido? Ou seja, quem é t? Tá vendo? Essa é a pergunta. Quem é? Vou botar em quem é t. Quem é o expoente? O que tem que instalar na cabeça de vocês? Logaritmo. Eu só consigo resolver coisas que envolvem... Só é muito forte, né? Mas a chance é muito alta de você resolver questões que envolvem o expoente usando teoria de logaritmos do que qualquer outro tipo de artifício. Tá? Vocês vão ter que saber, porque expoente é exatamente logaritmo. Quando eu pergunto qual é o expoente, eu estou perguntando qual é o logaritmo. Tem que traduzir assim a questão. Tá bom? Qual a idade? E a idade está exatamente no expoente. Logaritmo. Tá? E aí a gente vai ver como é que determina isso, tá? Usando o logaritmo. Aí ele isola, tá vendo? Eu acho logaritmo aproximadamente 15.700 anos. Tem um crânio lá encontrado. O ruim é que tá vendo, ele só traz uma aplicação, aqui tem 1 bilhão de aplicações. Eu poderia ter trazido uns 3, 4 diferentes. Eu vou passar algumas aplicações no ABA para vocês. Vou fazer algumas aqui também. De juros compostos. Aqui também a gente pode se perguntar. Depois de quanto tempo a minha aplicação inicial chegou a, por exemplo, 30% do que eu investi a mais? Quanto tempo eu botei 10 mil e chegou a 1 milhão? Quantos anos eu tenho que esperar para isso? Os anos são juros compostos, já viram os juros compostos na faculdade? Já? Juros compostos, o tempo passado é lá no expoente. Lembra elevado a n? O tempo passado. Juros compostos é lá no expoente. Juros simples é na base. Juros compostos é no expoente. E aí, quando eu me pergunto qual é o tempo decorrido, estou perguntando qual é o logaritmo. E logaritmo é a teoria inteira das propriedades, da função logarítmica, propriedades desse conceito. Então, quem é o expoente? Tem que instalar na mente de vocês o logaritmo. Caiu na prova perguntas envolvendo perguntas conceituais de logaritmo, tem que instalar expoente. Tem que estar sempre fazendo essa conexão, expoente e logaritmo. Ok? Tudo bem? Aqui a gente vai fazer isso aqui depois. Está na página 97. E agora a gente, então, entendendo o que é expoente, eu vou começar a fazer agora algumas propriedades. Depois das propriedades, eu vou olhar a função logarítmica como uma função exponencial. Vou olhar o conceito de logaritmo como função. Variando logaritmando, vou ver como é que é o gráfico, bonitinho, e associar com exponencial. Tá? E aí eu vou falar para vocês que eu vou colocar lá no AVA uma aplicação fenomenal de logaritmo, quero que vocês assistam. Não, é fenomenal, é de se apaixonar assim pela função. E vocês vão ver como que os cientistas, os mais renomados cientistas, olham para o logaritmo na escala Richter de terremotos. Teve até agora um terremoto no Marrocos, vocês estão acompanhando no jornal? Acompanhando, você viu, Kevin?
até a seleção brasileira, uma parte da seleção brasileira estava lá. Teve várias mortes, um monte de gente morreu. Eu acho que pelo menos, não sei, 100 e poucas pessoas morreram, quer ver? Mortes, Marrocos. Pelo menos 2.946 mortes confirmadas 5 dias após o forte terremoto em Marrocos. Eu acho que está 200, que eu lembro do 2, mas quase 3.000 pessoas morreram. Então, assim, é catastrófico, né? Extremamente triste essa notícia. Mas o que eu quero destacar é que nos jornais, se vocês forem ver, aparece lá uma informação importante, que é a seguinte. Terremoto, escala Richter. (14 de setembro), escala de magnitude 4.6 em escala Richter. Tá? Aqui, ó, 4.6, afeta a região central de Marrocos. Há 2 dias. 7 dias, terremoto. Abalo sísmico de 6.8 graus na escala Richter. Eu acho que é esse daqui. O 4 não é não, acho que é esse daqui, ó. Há 7 dias teve de 6.8 aqui, ó. 7 dias, tá? 1.037 pessoas morreram. E eu quero ver o que significa a escala Richter no terremoto. A gente ouve assim, deve ser alto, deve ser, nossa, causou coisa de destroço, né? Quando passa de 6.8 para 7.8, quão grande é esse outro terremoto, né? Qual distante tá? É pouco, é muito, é o quê? E aí quero que vocês me prometam que vão ver esse vídeo. Não é exercício de nada. É curiosidade científica, de matemática. O que significa a escala Richter e qual é a relação da escala Richter com o logaritmo. E aí vocês vão ter uma visão diferente quando vocês ouvirem novamente a escala Richter nos noticiários. Então, quando vocês ouvirem 6.8, vocês vão falar, nossa, não preciso nem terminar de ouvir o jornal. Eu tenho certeza que milhares de pessoas morreram. Quando for 7, vocês vão falar, não como comparação ao 6.8. Daqui a 10 anos, talvez a gente até esqueça dessa notícia. Quando a gente ouvir de novo 7, a gente vai falar, nossa, eu tenho certeza que morreram milhares de pessoas, ou que poderiam ter morrido. E não pelas notícias que eu ouvi antes, mas porque eu entendo a escala Richter agora. Que é a aplicação belíssima de logaritmo. Ele poderia ter colocado aqui no livro, né, para vocês, indicado alguma leitura e tudo mais. Bom, então vamos voltar aqui. Mas eu vou colocar lá no água para vocês assistirem. Tá? No professor da Unicamp, fenomenal. É a forma dele explicar, fenomenal. Eu tenho que melhorar 30 vezes para chegar na metade dele. É fenomenal. Vamos lá, vamos ver algumas propriedades, a gente tomar um lanchinho ali e tomar uma água também. Tá? Vamos lá, alguns exemplos. Vocês vão fazer comigo, viu? Vocês vão respondendo. Pessoal do Meet e aqui de Ananás também. Vamos lá, exemplo 1. Qual é o logaritmo de 10 de 100 na base 10? Por quê? Tá certo. Por quê? Perfeito. O seu é Rosinaldo ou é o Dan? Rosinaldo. Aí tem duas, né? Quem é a outra? Você é a? Lopes. Rosinaldo respondeu 2. Eu perguntei por quê. Ela ficou meio assim, mas falou, porque 10 ao quadrado é 2, Rosinaldo. Foi no supetão, né? Ó, porque 10 ao quadrado é 100. Agora, veja uma pergunta que eu fiz, ó, não tinha igualdade. Essa pergunta que está aí no quadro, se eu chamar isso aqui de x, vira uma equação logarítmica. Equação porque tem igualdade, logaritmo porque tem logaritmo. Você quer determinar o logaritmo. Tá. Pode entrar. Não sei se foi aqui. Então, qual é o expoente do 10 tal que a resposta dá 100? Essa é a pergunta. 2. Então, qual o logaritmo de 100 na base 10? Olha, a base já é 10, tá vendo aqui a base? Você quer chamar de base, ó. A gente falou lá em cima. Tá? Base. Então, 10 elevado aqui, número é 100. A resposta é logaritmo de 100 na base 10. Às vezes, eu vou colocar um exemplo aqui, a gente não vai saber responder, viu, pessoal? O mundo não é feito de, 2, 5, 7, menos 1, menos 2. Às vezes vai dar um número bem, de fato, bem complicado, a gente não vai saber responder. Mas o fato é que esse número existe, é chamado de logaritmo. Então, aqui é a base. E, portanto, 10 elevado aqui, número dá 100. Resposta 2. O Zinaldo respondeu muito bem, de supetão. Exemplo 2. Qual é o logaritmo de 0,1 na base 10? O Mitch aí pode responder também, viu? João, Olivânia. Deixa eu ver quem está mais aqui. Raíssa Regina, Rosângela, Yanilde, Adeane, fiquem à vontade. Qual é a pergunta que está sendo feita aqui, Gilson? Na questão de expoente agora. Vamos eliminar a palavra logaritmo, né? A pergunta é 10 elevado aqui, número é 0,1. Tudo bem? É a mesma pergunta anterior. 10 elevado aqui, número dá 100. Resposta 2. 10 elevado aqui, número dá 0,1.
Qual é? Isso, 10. Qual é o número que eu tenho que levar 10 para dar 0,1? Né? Negativo. Qual que é? Menos 1. Porque 10 elevado a menos 1. Inverte o 10, fica 1 sobre 10, que dá 0,1. Um décimo, né? Resposta? Menos 1. Essa é a resposta. Por quê? Porque 10 elevado a menos 1 é 0. Não se esqueçam dessas setas. Muito bom para vocês demais a resolverem inúmeras questões do livro, da prova. A base elevado à resposta é igual ao logaritmando. Tá bom? Eu posso até colocar aqui do lado, ó. Que eu botei lá atrás. Porque 10 elevado a 2 é assim. Isso daqui, porque 10 elevado a menos 1 é 0,1. 1 sobre 10. Beleza, Kevin? 3. Vou piorar, hein? Qual é o logaritmo da raiz quadrada de 3 na base 3? Qual é a pergunta que está sendo feita sem se levar em conta o logaritmo? Não, quase. Qual a pergunta está sendo feita sem se levar em consideração o logaritmo? Quase. 3 elevado a 1. A pergunta é, responda só essa aqui para mim. Qual é a pergunta que está sendo feita sem ser levado em consideração o logaritmo? Qual é o expoente? Não é assim? Sempre é assim. Qual é o expoente? Então é x, que 3 elevado a ele dá raiz de 3. O logaritmo é. Qual? Quase. O que é a raiz de 3 como expoente, né? É 3 elevado ao quê? A gente viu aqui em cima, o João Silva respondeu aqui, né? Menos 1. Quase, Olivânia. É o meio. Por que é o meio? 3 o quê? 3? Ah, tá. É esse aqui. 3 elevado aqui no raiz de 3. Qual é, Olivânia? Menos 1 meio. Quase. É só o meio. Não precisa do menos 1. Não precisa do negativo, tá? Se fosse menos 1 meio, Ok. Olivânia, daria 1 sobre raiz de 3. Você inverteria. É verdade. Esse expoente é 1 sobre 2, pessoal. Não se esqueçam disso, viu? Anotem aí no cantinho, tá? Esse aqui vai usar muito em logaritmo, ó. Eu não sei onde vocês viram, acho que eu deveria ter visto lá em matemática básica, talvez. É assim, ó. Peguem um número qualquer. Positivo, para ser aqui, tá? A elevado a m dividido por n, números positivos inteiros, um racional, isso é, por definição, o n do denominador vira o radical, n de navio, repete o a, e o m do numerador vira o expoente. Tudo bem? N. Oi? Não viram não isso? Não lembro, né? Isso é quando for, tiver a raiz, não é isso? Isso, Oliveira, quando tiver raiz. Tá? Você pode usar tanto da esquerda para a direita, ou seja, 7 elevado a 3 quintos. Se você quiser usar, é a raiz quinta de 7 ao cubo. O 3 do numerador vira o expoente, o 5 do denominador vira o radical da raiz. Tá bom? Vocês vão responder quanto que é 0,1 elevado a 10 sobre 7. Como é que vocês acharam esse número aí na calculadora? Vai, transforma então em raiz aí para mim, esse número. Como é que ficaria? Quem é que vai para o radical e quem é que vai para o expoente? Quem é que vai para o expoente primeiro? Esse carinha aqui, ó. O 10, então 0,1. O 10 está aqui. O 7 vai para o radical. Acabou. Só isso. Para vocês baterem lá então na calculadora, primeiro vocês vão fazer 0,1 elevado a 10, igual a. Depois, raiz sétima desse número que deu a resposta. Vocês vão achar 0,1 elevado a 10 sobre 7. Tá bom? Pode usar a calculadora? Não, só no exercício, Olivânia, tá bom? Não, moça. Libera a gente usar, porque tem esses números assim com vírgula, é complicado. Não, mas na prova pode deixar assim como resposta. O melhor do que usar a calculadora é parar aqui. Tá, parou aqui, ó, nem precisa da calculadora, é só deixar assim. Ó. Tá bom? Ó, vou botar outro para vocês, hein? 65 elevado a 37 sobre 38, dá quanto? Quem é o expoente, quem é o radical? Perfeito. Perfeito. Então, taca a raiz. 38, que é o radical. 65 elevado a 37. Não tem como calcular esse número na calculadora, né? Muito grande. Mas tá aí o número. Pronto. Se quiser olhar como radical. Não. A científica tem um símbolozinho que é assim, ó. Exatamente o circunflexo. Que ele é elevado. Matematicalidade. Perfeito. Perfeito. Vou apagar aqui para não deixar bagunçado, mas quem, no vídeo que estava gravado, só vocês voltarem no início, vocês vão rever de novo tudo isso aqui. Tá? Professor. Oi, João, pode falar.
Para quem tiver com alguma dúvida de como fazer essa mudança aí, só considerar esse traço aí como se fosse uma sombra, né? Isso. A costela vai pela sombra. Rapaz, eu ouvi isso a primeira vez aqui, João, na graduação. Meus alunos falavam isso. Professor, por exemplo, 7/5, né? Esse cara aqui, o de baixo, ele tá na sombra, tá vendo? Abaixo de uma proteção, que é o traço. Esse cara aqui tá no sol. Se o sol estiver aqui, por exemplo, o 7 tá no sol e o 5 tá na sombra, sendo protegido da luz. Os alunos me explicando isso, tá? Então, o que tá na sombra passa pro sol, ó, começa a pegar o sol. E o que tá na luz, o 7, fica protegido do sol e vai pra sombra. Eu nunca tinha ouvido falar isso, nem na minha escola lá no Espírito Santo, nem na graduação lá que eu fiz. Mas é uma forma de entendimento também, né? Quem entender melhor assim, tá? O que tá na sombra vai pro sol, o que tá no sol vai pra sombra. Inverte. Obrigado, João. Vou apagar aqui também para. Ah, não, aqui não. Esse aqui eu vou deixar porque é para vocês relembrarem. Tá? Esse aqui é rascunho, tá? Só um lembrete. Dito isso, agora vocês sabem raiz quadrada. Eu posso fazer o pensamento contrário, pessoal. Ao invés de transformar a fração lá no expoente em um radical, eu posso transformar radicais em fração, fazer o pensamento contrário. Por exemplo, raiz quadrada de 3 ao cubo. Vamos transformar em fração isso daqui. Fração no expoente. 3/2. Perfeito. 3/2. O 3, que é a base que está aqui, o 3/2. Tá bom? O radical vira o denominador e o expoente vira o numerador. Aí é legal porque... Mas vai cair na prova uma coisa parecida, porque vai ter sempre uma coisa para vocês olharem logaritmo, a exponencial. Tá? Aí é legal, olha só, poderia perguntar assim, pessoal, ó. Eu vou apagar aqui, vocês sabem que é 3 elevado a 3/2. Vou apagar, ó. Apaguei. Se eu perguntasse assim, esse 3 elevado a x, tá vendo? Qual é o expoente? Tal que 3 elevado a ele é a raiz quadrada de 3 ao cubo. 3/2 é a resposta. Se eu, no lugar do x, colocar 3/2, vale exatamente aquela igualdade que vocês acabaram de dizer. Ok, tá vendo? E aí a pergunta de qual é o expoente fica fácil quando eu entendo radiciação. Radical. Tá? Então, novamente, vou apagar aqui a prova do crime. Vou voltar aqui, ó, vou apagar esse meio. Vou colocar x aqui, que é exatamente o que significa essa igualdade, essa equação aqui, logarítmica. Pergunto quem é x. Para transformar essa pergunta em quem é x, numa pergunta que não envolve logaritmo, eu pergunto qual é o expoente tal que 3 elevado a ele, ó, 3 elevado a ele, é raiz de 3. Resposta? Meio. Por que meio? Porque a raiz quadrada de 3 elevado a 1 tem umzinho aqui, tá vendo? É 3 elevado a 1/2. Então é meio, é 0,5. Ah, então x é meio, de fato. Quem é x aqui, pessoal? Meio. Por quê? Porque 3 elevado a meio é a raiz de 3. Certinho? Não tem dúvida, né? Ó, próxima, 4. Vocês vão responder, hein? Resolva a equação. X é igual a log da raiz cúbica de 2. Vou fazer mais difícil, hein? Raiz cúbica de 4 na base 2, mais log da raiz... Não vou botar raiz, não. Vou botar 9 elevado a 0,1 na base 3. Qual o valor de x? 9 elevado a 0,1 na base 3. O que eu tenho que fazer separadamente aqui, né? Eu vou resolver um logaritmo por vez, no cantinho. Tá? Um logaritmo por vez, sem ter preocupação, sem pressa. A ideia é criar o hábito, se familiarizar com o conceito. É lento, é devagar. É andar de bicicleta, é igual aprender uma coisa nova, uma habilidade nova. Tem que ir fazendo exercício, revendo, relendo, lendo de novo, mais uma vez. Trocar ideia com seu amigo, mandar mensagem, perguntar ao professor. Assim que aprende, viu? É uma habilidade nova, um conceito novo que está sendo discutido, tá? É aprender uma nova língua. Como é que você aprende inglês? Você não entra na sala de inglês e sai fluente em inglês. Quem dera se fosse assim. Você tem que martelar até seu cérebro e falar assim, cara, agora eu sei o que significa essa expressão. Eu entendo o fonema, quando eu leio, eu sei o que significa, né? Eu sei a junção das palavras, matemática é a mesma coisa. Com uma pitada mais de abstração. E aí? Vamos fazer isso aqui. Vou fazer separadamente, tá? A solução. Eu vou fazer essa, depois eu vou colocar outra mais difícil para vocês. Conseguiu, Gislaine? Professor, a primeira, eu coloquei 2 elevado a 1/3. 2 elevado a 1/3 é igual a 4, raiz cúbica de 4, será? Isso. A primeira eu fiz assim. Esse aqui, né? Isso. É só separar aqui então, Olivânia. Log de raiz cúbica de 4 na base 2. Qual é a pergunta que está sendo feita aqui escondida? Falem para mim, por favor. Perfeito. Qual é o valor de qual é o expoente? Tal que, fala, Rosinaldo. 2 elevado a ele, dá quanto? Da raiz de 4. Quase 1/3. Cuidado que não tem o 2 ali dentro, hein? Tem 4. Se aqui na base fosse 4, Olivânia e Rosinaldo, aqui seria 1/3 a resposta. Mas não é 4, é 2.
quase tendo 2 na jogada, assim. Então, vamos fazer então, eu vou chamar de x, o que significa essa equação? 2 elevado a x é raiz cúbica de 4. Difícil ver de frente, diretamente, assim, né? O que a gente faz? A gente olha o 4, raiz cúbica de 4, como que eu transformo em potência? É 2/3. 2/3, isso aí, é exatamente 2/3. Mas, ó, como é que eu transformo em potência aqui? Vocês fizeram de cabeça, 4 elevado a 1/3. Eu lembrei lá do colega que falou lá do Sol. Exatamente do Sol. 2 elevado a x é 4 elevado a 1/3. Opa, não está na mesma base, ó. No lado esquerdo tem 2, no lado direito tem 4. Eu não posso afirmar que os dois são iguais expoentes, né? O que eu faço agora? Transformo. Qual é a relação do 4 com 2? O que vocês lembram? 4 é o quê quando comparado com 2? 2 ao quadrado, por exemplo, né? 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Então aqui fica 2, o 4 ao quadrado, mas esse 4 está elevado a 1/3. Certo? Ah, então peraí, esse 2 aqui eu passo multiplicando, aqui fica 2. 2 vezes 1/3, vou colocar aqui. O quadrado que está lá dentro, vezes 1/3 que está lá fora. Isso aqui é 2, 2 vezes 1, 2. Aqui tem um embaixo, né? 3 vezes 1, 3. Ah, agora melhorou. Portanto, 2, eu estou procurando x, tal, que 2 elevado a ele, dá 2 elevado a 2/3. Ah, agora ficou melhor. Então, qual é o valor de x? 2/3. Então, x é igual a 2. Professor, mas no caso não precisa fazer essa multiplicação aí no Vou te explicar. logaritmo, não, né? Pode fazer direto, É não. o que, Olivânia? No caso, o senhor fez aí, eu acho que só para explicar mesmo, né? Mas pode fazer direto. Pode fazer direto, com certeza. Pode falar, mas qual você entendeu? Ah, entendi. Mas essa parte que você entendeu daqui pra cá, né? Foi a discussão do eu tô no sol, eu tô na sombra, né? E aí eu só olho e falo, olha, então a gente obtém essa igualdade. Essa igualdade não fala muito ainda. Eu não posso afirmar que x é 1/3. Porque de um lado eu tenho 2 na base, do outro eu tenho 4. Não tem muita relação. A não ser uma que eu lembro agora, que 4, para jogar na base 2 e ficar igualzinho 2, que eu estou me perguntando qual é o x, que 2 elevado a ele dá algum valor, eu vou transformar esse cara do lado direito aqui, ó, esse 4, em alguma coisa a ver com 2. E ver se eu consigo fazer isso. O 4 está diretamente relacionado ao 2, ele é 2 ao quadrado. Aí eu vou colocar aqui 2 ao quadrado, e multiplico 2 com 1. 2 com 1 dá 2. E um 1zinho que tem aqui embaixo, eu 3 vezes 1 dá 1. Então 2 elevado a 2/3. Tá? Se preocupe sempre, vocês devem se preocupar sempre em olhar a base do lado esquerdo e a base do lado direito. Se forem diferentes, provavelmente a gente não vai saber como fazer. Vai dar números muito complicados. Agora, se forem coisas diferentes, porém relacionadas, o 10 e o 11 não tem nada relacionado a um ao outro. Ah, 10 mais 1 não tem. Com expoente essas coisas não funcionam bem. Mas 16 e 4 é o quê? Qual é a relação entre 16 e 4? 4 ao quadrado. 4 elevado a 2 é 16. Correlação do 5 para o 25. 5 ao quadrado. 125 e 5. 5 ao cubo. Tá vendo? 100 e 10, do 10 ao quadrado. 9 e 3, 27 e 3, 81 e 9. Todos esses números que eu falei têm relação com outros, esses pares de números. Aí sim, aí tá ótimo. Tá? Agora, 32,5 e π. Não tem relação. Tá? Aqui tem, ó, então 4 é 2 ao quadrado. Substituir e π, baixei. Base 2 de um lado, base 2 do outro. Igual aos expoentes. Então x é 2/3. Então, nesse momento, acabou a questão? Nem um pouco, tá? Aqui foi até ruim chamar de x, vou chamar de x til. Porque lá em cima é x, ó, a soma é x, tá? Essa primeira parcela eu chamei de x til. Vamos fazer a segunda parcela? Agora vocês vão fazer a segunda parcela, hein? Quanto é log de 9 elevado a 0,1 na base 3? Vai, vocês. Chamem aí de x. 3 elevado a x é da 9. Qual a relação de 9 e 3? Tá? Vamos lá, 2 minutinhos pra gente fazer e achar o valor desse x aí, x barra agora. Um é o x, outro é o x til. Esse chama de x barra, por exemplo. E com esse 0,1 aí. Okay. Oi, Olivânia. Com esse 0,1 aí, que eu não tô... Não, mas o 0,1 deixa ele quietinho, né? Ele vai fazer o papel de um texto aqui, ó. Que a gente só mexeu no texto quando? Só depois, ó. Vai levando 0,1 até você conseguir colocar. Vai dar 0,2, vamos, isso mesmo, viu? Vai dar 0,2. Oi, Raíssa. Oi. Tô, parceiro. A gente tá separado. Ah, tá com o telefone, microfone. Tá mal acostumado. Oi, Raíssa. Oi. Tá bom, já tá um batom assim. Eu vou bloquear. Depois eu não consegue falar. Vai ter que falar no microfone. Conseguiram? É que é a mesma coisa, eu vou chamar de x barra, tá?
Novamente, qual é a pergunta que eu estou fazendo aqui sem logaritmo? Qual é o expoente, x barra, tal que 3 elevado a ele é o 9 elevado a 0,1. Eu estou na mesma base? Eu posso afirmar que x barra é, de fato, 0,1? Não posso. Porque do lado direito eu tenho 3, do lado direito eu tenho 9. A pergunta é, eu consigo colocar na mesma base? Qual a relação do 9 tem com 3? 3 ao quadrado. Então, no lugar do 9, eu vou pôr 3 ao quadrado. Isso está elevado a 0,1. Novamente, o 2 multiplica o 0,1. É 3, 2 vezes 0,1. Quanto que é 2 vezes 0,1? 0,2. Agora eu estou na mesma base. Ó. 3 elevado a alguém, que eu estou querendo saber quem é o 3 elevado a 0,2. Ah, então x barra, com toda certeza, é o 0,2. Tá? Que é um quinto, né? 1 dividido por 5. Não precisa se preocupar. Exato, exato. Então, achamos o x barra e o x. Então, o x tio e o x barra. Conclusão, o x é a soma desses dois valores. 2/3 mais 0,2. Vou deixar assim para a gente não se preocupar com soma. Essa é a resposta. Tá? Depois eu vou passar algumas questões no final para vocês fazerem, até para a gente não ficar presos apenas às questões. Vou falar as propriedades agora. A gente vai ver. Entendemos o conceito de logaritmo, que é expoente. Vou passar agora as propriedades do logaritmo. A gente vai agora tomar uma água, um cafezinho ali. E aí a gente finaliza com a parte mais importante do logaritmo, que são as propriedades. Todas elas vêm da sua definição e da sua relação com o exponencial. Todas. Então, eu passo as propriedades, passo o exercício para vocês sobre o logaritmo e aí a gente finaliza. Tá? Então, vamos lá tomar um café. Pessoal do Meet, a gente volta em 15 minutos, tá bom? 3h40, 3h55, 4 horas a gente está retornando, tá? Eu vou dar um pause aqui na gravação, não vou finalizar. Pronto, voltamos agora aqui na gravação, tá? Eu estava falando que a gente está finalizando, só resta a gente discutir sobre as propriedades mais importantes, tá bom? Eu não vou provar nenhuma, mas todas estão demonstradas. Eu vou discutir só algumas. Discutir a demonstração, me refiro, mas todas estão demonstradas no livro, tá? E aí a gente vai dar alguns exemplos, discutir sobre gráfico e deixar os exercícios do livro para vocês fazerem. Todas as dúvidas que vocês tiverem é só mandar lá no grupo. Ou no grupo todo, se você quiser mostrar lá, talvez a dúvida seja do Kevin, da Francilene, a mesma. Ou você manda lá no privado para mim. Professor, tá certo? O gráfico que eu fiz está correto? Essa questão eu posso fazer assim? Tá? Bom, deixa eu só colocar aqui a página que a gente está no livro, que é essa daqui, ó. Tá? Página 95, eu vou ver a propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3. Então, página. Ó, tinha 11 pessoas na sala, só tem 9 agora, hein? Hã? Tem gente pedindo link? Tá, obrigado. Eu coloquei lá no grupo também. Tá, obrigado. Propriedades do logaritmo, tá? A primeira propriedade, ela é uma propriedade bem direta, que ela surge exatamente da definição de logaritmo. Ó, a propriedade que diz é assim, ó. Log de a elevado a x na base a. Vocês vão responder para mim, ó. Qual é o número, pensa no português agora, esquece um pouquinho a matemática, vou falar português, ó. Qual é o número tal que a elevado a ele é igual a elevado a x? Eu tenho a elevado a x. Aqui tem a. Quem eu tenho que levar aqui para dar exatamente a elevado a x? X. Não é óbvio? Qual é o número tal que a elevado a ele é igual a elevado a x? É porque tem letra na jogada, a gente pode achar um pouco abstrato. Vou botar o número agora para vocês verem o quanto é óbvio. Qual é o número tal que 7 elevado a ele é igual a 7 elevado a 2? 2. 7 elevado a resposta está na própria fala do português. 7 elevado a 2. Eu quero que 7 elevado ao número dê 7 elevado a 2. Que número é? Tem que ser o 2. E é claro para vocês essa propriedade? É exatamente isso que diz aqui. Sabe qual é a resposta? Você falou. X. Por quê? Qual é o número tal que a elevado a x tem que dar a elevado a x. É certinho. Essa é a propriedade, uma das principais do logaritmo. Não vou dizer que é uma das principais, né? Todos que nós vamos ver aqui são as principais propriedades logarítmicas, tá? A gente começa com essa porque essa, ela nasce exatamente da definição do logaritmo, do expoente. Qual é o expoente do a para eu ter a elevado a x? É o x. Qual é o expoente de 7 para eu ter 7 elevado a 3? É o 3. Qual é o expoente do 15 para eu ter 15 elevado a 10? É o 10. Tá? Então, toda hora que eu olho para o expoente, eu estou respondendo sobre o logaritmo. Então, isso aqui é uma propriedade, ó. Não se esqueçam disso, viu? Todas as vezes que vocês virem a base aqui, o a, com essa base desse número aqui, agora olhando base como potência, tá? Igualzinho, a resposta sempre é esse expoente aqui. Tá bom? Sempre, tá?
Então, exemplos. Exemplos. Qual é o logaritmo? Qual é o log na base 37? Perdão, log de 37 na base 37. Deixa eu só. Na base 37. 37 elevado a que número? Dá 37. 1. Tem umzinho aqui em cima escondido, né? Ninguém coloca ele. Isso é 1. 2. Log de 5 ao quadrado na base 5. Quanto é? 2. E 5 ao cubo? 3. E 5 elevado a 2,1? 2,1. É a potência que aparece lá. E 5 elevado a menos 7? Menos 7. E se eu deixasse assim, 1/5, o que a gente tinha que fazer para transformar, achar esse logaritmo? Tem que inverter 1/5 para 5 elevado a menos 1, lembra? 5 a menos 1 é 1/5. Então eu pegaria esse 1/5 aqui e trocaria por 5 elevado a menos 1. Qual é a resposta? Menos 1. Só repetir o expoente. Isso é uma propriedade, tá bom? Propriedade 2. Essa aqui vocês vão saber. Log de B na base A. Quanto que é? Vamos conversar, tá? Vamos pensar em números, sem eu tirar essas letras. Por exemplo, 2, eu elevo a log de 7 na base 2. Esquece esse 2 aqui embaixo, ó. Esquece, vou até apagar, depois eu volto. O que significa esse número que está aqui no quadro? Log de 7 na base 2. O que é esse número? O que é esse número aí, pessoal? Não é qual é o valor dele, o que ele significa? O expoente. Pode falar os nomes. Expoente? Então, expoente. Tal que 2 elevado a ele dá 7. Não pode esquecer disso, viu? Vou até anotar aqui, pra vocês nunca esquecerem. Ó. Pode falar. O 7 é o resultado, é o igual. Exato. É 2 elevado a esse número da logaritmando. Esse aqui, ó, é o expoente. Ó, tá entrando. É o expoente. Tal que 2 elevado a ele. Anotem isso, viu? Vou na prova essa perguntinha aqui, ó. Em palavras, o que significa log de 7 na base 2? Questão de prova. Letra A. Significa que 7 elevado a 2 é igual a 49. Tem nada a ver. Letra B. Significa que 2 ao cubo é 7. Nada a ver. Letra C. Botar umas coisas assim, entendeu? Conceituais. O que é o logaritmo? Porque uma vez que entrar na cabeça de vocês que é expoente, aí as coisas vão ficar mais fáceis. É o expoente tal que 2 elevado a ele dá quanto, pessoal? 7. Agora, olhem o que está escrito no quadro de azul. Olhem o que eu vou fazer, hein? O que é 2 elevado a esse expoente que eu acabei de escrever? Dá quanto? Esse cara de vermelho, ele é um valor, um expoente. Então ele está lá em cima do 2, ó. Está aqui em cima do 2, ó. 2 elevado a, tá? É o expoente tal que 2 elevado a ele dá 7. Quanto que dá isso daqui, então? Hã? Não. Não, quase. Ó, a resposta no quadro quase é o expoente tal que 2 elevado a ele, a resposta é 7. Hã? Não. Então, aqui tá, ó, 2 elevado ao negócio vermelho dá 7. Vou repetir, isso aqui é importante. Esse negócio vermelho que está escrito aí no quadro, log de 7 na base 2, ele é um número tal que todas as vezes que vocês virem 2 elevado a esse número aí, dá 7. Então, agora eu vou fazer a pergunta. Quanto é 2 elevado a esse número aqui? Quanto que é? 2 elevado a 2? Não, 2 elevado ao log de 7 na base 2. 7. Mas não por causa desse raciocínio aí. A resposta é 7. A resposta é 7. Ó, vou repetir, ó. O que está escrito em vermelho, Juscelene? Esse vermelho todo. Pensa que ele fosse um Y, um número fechadinho. É um número tal que quando vocês olharem 2 elevado a ele, que eu acabei de escrever 2 elevado a ele, ó, a resposta é 7. Então qual é a resposta? 7. Por quê? Pela definição do vermelho, pessoal. A definição do vermelho é o que está escrito em azul. 2 elevado a esse número em vermelho aí é 7. Aí eu perguntei, quanto que é 2 elevado a esse número aqui? 7. Vou fazer... sim, é. Tem que lembrar sempre de expoente. Logaritmo é expoente. Olha, de novo, vamos lá. Aqui, ó, log... 2 elevado... Professor, 2 elevado a 7, como é que é? Um raciocínio meu aqui. 2 elevado a 7. Não, então é assim. Ó. Dá 7? Não, é assim, ó. Esquece a pergunta inicial. O que significa o que está em vermelho no quadro? Significa logaritmo de 7 na base 2. É o expoente. Expoente é o que está sendo elevado o número, tá? Por exemplo, A elevado a isso. Esse aqui é o expoente, ó. É o expoente, tal que quando você pega o 2 e eleva ele, eu peguei o 2 e elevei ao y, tá no quadro.
Esse y aí é o expoente tal que quando 2 elevado a ele, dá 7 o resultado. Eu não sei qual é o número, tá? Log de 7 na base 2 é um número irracional, infinito lá nas casas acima. Não é igual ao 5. É isso que eu queria saber. Não é o Tá achando um que É, dava. não dá pra saber. Só a calculadora pode responder. Se fosse Ah, 8 tá. aqui, aí daria 3. Tá vendo? Log de 8 na base 2 dá 3. Por quê? 2 ao cubo. Não, então isso aí que o senhor colocou é só o pronunciamento, é como se diz a escrita do que está aí, né? É o conceito, Olivana. É o É conceito. o extenso, como a gente falava antigamente, a escrita dos números por extenso, é como se fosse isso aí, né? É mais do que o número. É o conceito. Qual o conceito de log de 7? A definição de log de 7 na base 2. Tá, Log de entendi. 7 na base 2 é o expoente tal que 2 elevado a ele dá 7. Então, Não, quando eu eu pergunto... tava aqui Pode falar. pensando que era o cálculo. Não. Porque você quer o cálculo, que eu só queria saber. Tá bom, mas o cálculo... Ixi, a maioria das vezes a gente não vai conseguir fazer o cálculo. Log de 7 na base 2, eu não sei qual é. Eu sei que está entre 2 e 3. É 2, alguma coisa. O 2 ao quadrado é 4. O 2 ao cubo é 8, passou do 7. É 2,8, 2,7 é um... Tá? Isso. Ó, esse cara aqui, se você chamar de y, isso aqui significa que 2 elevado a y é 7. Aí eu perguntei, ó, no lugar do y eu vou pôr log de 7 na base 2. Eu não tenho a resposta. Aí é 7 a resposta. Tá? Vou fazer agora a mesma pergunta. O que significa log de 10 na base 3? O que é? Log de 10 na base 3. É 10. Hã? 10. Log de 10 na base... Não, o que significa? Não é a resposta. O que significa? Ah, tá. A mesma pergunta do log de 7 na base 2. Mas aí a pessoa colocar em cima, né? O expoente tal, que Exato. 3 elevado a ele dá 10. 10 seria... Esse aí. Isso é o que significa o que está em vermelho agora. No vermelho. O que é o log de 10 na base 3? Não perguntei qual é a resposta. É o expoente tal que 3 elevado a ele dá... Essa resposta eu quero ouvir de vocês, viu? O logaritmo é um expoente. Aí a pergunta é, qual é o logaritmando e qual é a base? Aqui, o logaritmando é 10 e a base é 3. Ah, tá. Então, log de 10 na base 3 é o expoente, tal que 3 elevado a ele é 10. Tudo bem? Agora eu vou perguntar, hein? Quanto é, agora o número, quanto é 3 elevado a esse expoente? Vai dar o 10. Vai dar o 10. Vai dar o 10, Elivânia. Por quê? Porque é exatamente como nasce o conceito de logaritmo. O que é o log de 10 na base 3? Toda vez que eu levar 3 a esse número, vai dar 10. Aí eu perguntei, quanto é 3 elevado a esse número? 10. Mesma pergunta, terceira para a gente finalizar. O que significa log de 16 na base 5? Não é um valor, eu quero o que significa. Definição. É o expoente. Exato, é o expoente tal que 5 elevado a ele dá 16. Quanto que é? Não faço ideia, porque 5 elevado a 1 dá 5, deu menos. 5 elevado a 2 dá 25, deu mais. Então está entre 1 e 2, é 1, alguma coisa. Tá? E é um número grande, infinito, não precisa se preocupar. Eu não perguntei quanto vale, eu perguntei o que é, o que significa. Tá? Agora então, o que é? É o expoente tal que 5 elevado a ele dá 16. Quanto é 5 elevado a ele? 16. A resposta está no texto em português, na definição de logaritmo. A definição nasce sendo assim. Eu comecei lá em cima com vocês a perguntar qual é o expoente. Depois, qual é o expoente? Qual é o expoente? 4 exemplos. Qual é o expoente? Vocês foram respondendo e eu fui dificultando um pouco, é claro. Mas a pergunta de qual é o expoente, agora a gente dá nome às coisas. Esse expoente eu vou chamar de logaritmo. Tá? Porque o logaritmo é o expoente. Tal que a base elevado a ele dá o logaritmo. O que está acontecendo aqui? Exatamente essa propriedade que eu vou colocar ali no quadro, no cantinho. A elevado a log de B na base A é exatamente B. O que é log de B na base A? É o expoente tal que A elevado a ele dá B. Dá B. Ah, então tá. A elevado a ele dá quanto? B é a resposta. Então, todas as vezes que vocês virem perguntas dessa natureza, por exemplo, vou juntar os dois, tá? Determine y, vai, log de 37 ao quadrado na base 37, menos log de menos meio elevado ao log de 40, 0,5, meio aqui. Quanto que dá a resposta? Pode escrever. Eu espero. Qual? De 40 e meio embaixo, 1 sobre 2. Qual é o primeiro? Quanto que vale esse primeiro aqui, ó? O primeiro vale 2. Perfeito, João. Só único que eu esqueci como é que é? Marinal. Marinal respondeu também junto com o João. Dá 2. É a propriedade simples lá, essa primeira aqui de cima.
O x, ele se repete ali como resposta. Menos, e o segundo? O segundo vai ser o meio. Vai ser esse meio. Vai ser o quê, João? Meio. Será na Não, meio. propriedade anterior. Vai ser nessa daqui agora, né? Cuidado que dá o logaritmando, tá bom? Beleza, João? Log de 40 na base meio é o expoente tal que meio elevado a ele dá 40. Então aqui é 40. Resposta. 2 menos 40, 38 negativo. Tá? João Silva, tranquilo? Tranquilo, só confundir aqui. Foi Não só preste atenção. perfeito. A gente vai fazer vários exemplos desse. Não tem que se preocupar com... O mais importante é a propriedade em si, tá? Vamos lá, força que tá acabando. Vamos lá, próxima propriedade. Oi? Tá bom, obrigado. Que bom. Vocês vão responder essa daqui também. Quanto que é o log de 1 na base A? Vamos lá, antes de responder. O que significa essa expressão que eu botei no quadro? Significa, não quero o valor. O que significa? O que é o logaritmo de 1 na base A? É o número que A elevado a ele. Isso. No caso, vai ser João, pode repetir, João? Por favor. Tá dizendo, é o número que A elevado a ele vai ser igual a 1, né? Isso. Perfeito. Tá certo. A elevado a ele dá 1. É o expoente tal que A elevado a ele é 1. Tá vendo como é que você já começaram a responder? Ó. Tô enchendo tanta paciência que decoraram. É exatamente isso. É o expoente tal que A elevado a ele. Qual o número que A elevado a ele dá 1, pessoal? Quase. Por exemplo, pensa que o A é 10. 10 elevado a 1 não dá 1. Qual que 10 elevado a que número que dá 1? Não, 10 elevado a 10 não dá 1. É 0, professor. É o 0, é o 0. 0. Você respondeu 0, Silene, no começo da aula. Você falou, se fosse o 0, daria 1. E agora falhou. É o 0. A elevado a 0 é 1, então 0. E outra coisa, não importa quem seja o A, viu? Qualquer base você pegar aí vai ser o 0. Ou seja, o logaritmo de 1, independente da base que for, dá 0. Tá? Viu? 1 é o melhor dos cenários, dá 0. É o 0 no mundo dos logaritmos, é quando é 1 aí. Tá bom? Por quê? Porque A elevado a 0 é 1. Essa é a terceira propriedade. Quarta propriedade, olha só que legal. Exatamente. Aí é o que eu estou pegando no pé de vocês. Se vocês não esquecerem o que logaritmo significa, não. Bebendo água, engasgou, né? Vocês vão saber pelo menos essas 3 propriedades aí. A quarta é um pouquinho mais delicada, que eu vou pôr agora. Mas essas 3 propriedades vocês vão explicar só sabendo o conceito. Nas 3 eu fiquei toda hora enchendo a paciência de vocês. O que significa? E se vocês lembrarem que é expoente, não, então aí dá o x, é o x. Então aí dá o b, óbvio, que é a resposta. Então aqui dá o 0 na terceira propriedade, porque A elevado a 0 é 1. Tá? Agora, essa quarta aqui, ela é menos intuitiva do que as outras 3, mas não deixa de ser também uma propriedade que dá pra gente motivar. Quando você tem um produto de números aqui dentro, o logaritmo tem a seguinte propriedade. Antes de eu colocar no quadro, eu vou tentar fazer vocês chegarem nela. O que acontece quando a gente tem a soma de expoentes? Por exemplo, 3 elevado a 5 mais 3, mais 2. Exato. Deixa eu mudar a pergunta. Quando eu tenho assim, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2. Eu mantenho uma base, a propriedade. Dá 3 e soma os expoentes. Isso é 5 mais 2. Não vou fazer a conta, deixa assim. Tudo bem? Tá? Então, olha só que interessante. Isso fica 3 elevado a 7. Ali finalizaria com 3 elevado a 7, vai dar um número grande, né? Tá tudo bem. Então, olha que interessante. A função, se você for olhar a função exponencial, a gente não viu isso no logaritmo, mas eu vou falar, ela pega a soma de duas coisas, 5 mais 7, e transforma no produto das suas imagens. É o 3 elevado a 5 separado, vezes 3 elevado a 2 separado. Então, a exponencial, ela transforma soma em produto. Só que o logaritmo é o inverso disso. O logaritmo, a pergunta da exponencial é quanto por exemplo, 2 elevado a 5 dá quanto? Essa é a pergunta da função exponencial. Logaritmo é 2 elevado a quanto que dá 5? É o inverso, tá vendo? 2 elevado a 5 dá quanto? O inverso disso é 2 elevado a quanto dá 5? Ao contrário, tá vendo? Eu troquei as perguntas. Um tem a ver com o expoente, de fato, que é o logaritmo, ou tem a ver com a resposta da elevação. Como o logaritmo é o inverso, e exponencial transforma soma em produto, soma em produto, tá vendo? Eu espero que o logaritmo transforme produto em soma. E é o que acontece nessa propriedade aqui. Chá de azul. Aqui tem um produto, não tem? Isso aqui, pessoal, é o log de Azão na base Azinho mais log de Bzão na base Azão. É a mesma forma. Exato.
Exato. Então, o azão vezes bzão, que está o produto dentro lá do logaritmando, é transformado na soma. Antigamente, eles usavam isso muito aqui para determinar produto de números grandes. Ao invés de eles fazerem o produto em si, eles transformavam em soma. Somavam e depois voltavam. Tinha uma tabela enorme para fazer isso. Soma aqui, volta e acha qual é o logaritmo que foi neles. Para determinar qual é o produto de números grandes. Tá? Essa é a propriedade crucial dos logaritmos. Eu transformo o produto em soma. Exemplo, para a gente ver aqui exemplos. Quanto que é o log? Olha que legal isso daqui. Quanto é o log de... Deixa eu pensar numa coisa legal que é... Quanto é o log de... 40... Deixa eu pensar no número que é legal. Vamos pensar. Vamos lá. 2 vezes raiz cúbica de 4 na base 2. Tem várias formas da gente fazer isso daqui. Eu quero usar a propriedade do produto. Tem produto de 2 números lá dentro, não tem? Do logaritmando? Quais são os números que eu estou multiplicando? Arenal. 2 raiz cúbica de 4. Então o azão aqui está fazendo o papel do 2. O bzão, raiz cúbica de 4. E o azinho como base é o 2, nossa base aqui. Vou usar a propriedade. Então, um produto em soma. Log do primeiro azão mais log do bzão, que é o raiz cúbica de 4, e o 2 aqui permanece. Quanto que é isso daqui? Log de 2 na base 2 dá quanto? O que é o log de 2 na base 2? Significado. É o expoente. Tá o quê? 2 elevado a ele dá 2. Qual é o expoente? 1. Tá certo? Tá? Mas... Isso aqui a gente fez lá em cima, viu? Isso aqui eu já vou botar a resposta. É o 2/3. Lembra que vocês achavam que era 1/3, mais o 4 e o 2. A gente teve que transformar a base para 2 ao quadrado. Estão lembrados? Isso aqui dá 2/3, tá? Se vocês forem querer colocar como número final, isso aqui é igual a 5/3. Como resposta. Tá? 1 mais 2/3. 3 mais 2, 5/3. Tá bom? Tudo bem? O 5 é assim, ó. Vamos fazer aqui com calma. Aqui tem um umzinho escondido, né? Eu vou botar no mesmo denominador comum. Esse 3. Exato. Esse 3 dividido pelo denominador do primeiro. A resposta vezes 1. Né? Dá 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1, 3. Repito o sinal. Exato. 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 2. Agora eu sei de onde veio o 5, né? 5/3. Tá? Tudo bem? Ó, na mesma pegada dessa propriedade, a gente tem como já deduzir qual vai ser a propriedade que transforma a divisão de 2 números. Se a multiplicação transforma em soma, vocês acham que a divisão transforma em quê? Chuta. A multiplicação é transformada em soma. A divisão, subtração. Tá? É isso que acontece aqui. Ó. O log do primeiro, que é o azão, menos o log do segundo, que é o denominador. Olha que legal. Então, quando tem divisão assim, é fácil a gente usar essa propriedade. Deixa eu agora olhar aqui, para a gente finalizar. Uma coisa que é também da própria propriedade do logaritmo, vale a gente falar, né? Que é a última propriedade, que é a propriedade 6, tá? Que é o log de azinho. Agora, azão elevado a um número qualquer. Tá? Isso daqui tem a ver também com a definição de logaritmo. Quando você tem uma potência lá dentro, essa potência aí, ela cai, olha só como é que fica. Ela fica P vezes o log de A na base A. Então, esse Pzinho que estava aqui como expoente, ele vem para fora. Vai multiplicar o logaritmo. Isso, você vai multiplicar o logaritmo. Tudo certo, Kevin? Multiplica o logaritmo. Exemplo. Vou pegar o exemplo desse aqui que é um pouco mais diferente. Quanto é o logaritmo de 7 na base 2, só que o 7 está elevado a 1/5. O 1/5, que é o P, faz o papel do P, ele vai cair, ele sai, isso, vezes o log de 7 na base 2. Tá. O que eu quero ver agora com vocês aqui, deixa eu só olhar aqui antes de vocês terminarem de copiar. Oi? Da divisão? Fácil. Deixa eu só olhar aqui, uns exemplos, que é assim, ó. Eu quero ver. Isso aqui que tá vendo o livro, ele não traz equações. Nossa, vou ter que fazer uns exemplos diferentes para vocês, ó. Olha o tanto de exercícios. 7 exercícios, nenhum com exemplo direto. Vou ter que criar um aqui. Vou fazer, tá? Do 5, qual é o exemplo que a Abasnava pediu do 5? Qual é o logaritmo de... Pronto, olha aqui, ó. Qual é o logaritmo de 1 sobre 10 na base 10? Que a gente fez lá em 5 e ainda tem que dar menos 1 a resposta. Não tem divisão que tá ali dentro? 1 dividido por 10? Vocês estão vendo aí?
1 dividido por 10, ó. Esse aqui, vou colocar aqui embaixo. O que eu vou usar? Propriedade 5. Dá 5. Aqui é o exemplo da 5. Log, pega o numerador e subtrai o log do denominador. Pronto, a gente vai usar várias propriedadezinhas aqui. Usei a 5 primeiro, tudo bem, Rosnal? Tá? Quanto é o log de 1 na base 10? 10 elevado a que número dá 1? Vocês responderam. 0. Esse é o 0. 0 menos. 10 elevado a que número dá 10? Calma. 0 menos 1? Como vocês tinham respondido lá em cima. Tá. Aqui o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Vou vir aqui. Exercícios, que eu vou ter que criar uma lista para vocês. Essa do livro tá muito ruim. De logaritmo. Tudo bem. Hã? Oi? Ah. É o quê? Já tem vários, né? Questão, determina o valor dela. Tem vários aqui pra gente fazer. Aí, ó, tem uns aqui legais, ó, pra gente fazer. Ó, FUVEST. Vestibular de São Paulo. Mas aqui é sobre gráfico, né? Ó, Federal lá do Rio Grande do Sul. Não sei se é Rio Grande do Sul. RGS 2018, ó. Qual o valor de X nessa expressão? Que legal. Pra gente fazer, dá pra fazer. Eu vou colocar alguma dessas aqui, tem resposta de todas, tá? Só apertar ver resposta aqui que ele mostra. Mas não vou mostrar pra vocês. Mas dá pra gente fazer. Tá? Pra finalizar, nossa aula de hoje, a última propriedade, que é a propriedade de mudança de base. Isso aqui eu vou colocar assim. Professor, essa de 6, ela fica desse jeito aí, é? Fica desse jeito aqui. Isso aqui é a sexta, tá? O expoente cai. Tá? Pois é, mas eu não preciso resolver, não? Não precisa. Ah, você fala essa daqui, Olivane? Não precisa. Porque o 7 na base 2 vai dar entre 2 e 3. Tá bom? Tem questões assim, Olivane, pessoal. Ó, tem questões assim. Suponha que o log de 7 na base 2 seja 2,4. Tô chutando, viu? Determine o logaritmo de 7 elevado a 1/5 na base 2. O que vocês vão fazer? Usar a propriedade, cai 1/5, vem pra cá. No lugar do log de 7 na base 2, vocês vão colocar vezes 2,4. É só substituir. É porque não tem como saber de cabeça, de fato. Tá? Ele tem que dar. Então, nos exercícios, nas questões, se eles quiserem um valor final... Tipo, ele não dá um valor exato pra isso? Exato. Muito provavelmente a questão vai te dizer, use o log de 7 na base 2 como sendo 2,4, 2,6, 2, entendeu? Use o log de 3 na base 2 igual a 1,5, 1,6. Já viu aquelas questões assim, admita que π é 3,14? Já viram? É a mesma coisa, admita que log de tanto é tanto. Tá? Tudo bem, Olivane? Ok. Que bom. Então, log, ó, para finalizar a última, tá todo mundo cansado, mas vai valer a pena. É bom que fica gravado também. Log de... Esse aqui é uma das propriedades mais importantes dessas que a gente colocou, tá? Que é de mudança de base. Mudança de base. Eu vou colocar vários exercícios na lista quando chegar em casa, de hoje para amanhã, que vai ter essas propriedades para vocês usarem. Eu posso colocar na frente assim, dica, use a 6. Dica, use a 5. Dica, use a 3, 4 e 7. Tá? Para direcionar vocês. Se não conseguirem resolver mesmo assim, só mandar que a gente tira a dúvida. Beleza, Kevin? Log de A na base B, olha só. A gente pode transformar... Vamos supor que a base B não é uma base legal para você fazer o exercício. Não é uma base legal. Tá lá tudo na base 3. Aí do nada aparece a base 4. Não tem nada a ver. Você queria que o 4 fosse o 3. Tá? Como é que eu mudo essa base? Do 3 para o 4. Tem que ter uma formulazinha para isso. Aliás, será que é possível? Resposta. É possível. E a fórmula é exatamente a propriedade 7. Que é a mudança de base. Qual é a mudança de base? Vamos supor que o B não tem nada a ver com a questão que você está resolvendo. Mas a base C tem. Então a gente faz assim a mudança de base. Ó. Faz um traço e escreve o logaritmo em cima e embaixo. Eu decoro assim. Em cima, aí escolheu a base C, Marinal aqui. Botou C aqui, C embaixo, a base C é adequada. Então, tudo vai ser base C agora. Já botei base C. Vou fazer assim. Agora, quem são meus logaritmandos? O de cima fica em cima e o de baixo fica embaixo. Vai como logaritmando. Isso daqui, tem que falar umas 10 vezes, né? Mudança de base. Tá. Mudança de base. Novamente, tem hora que a base B não é boa, mas a base C é. Muda a base. Exatamente isso, essa é uma dica. Você vai olhar, vai falar base 3, base 3, base 3, do nada aparece base 4. Você vai tentar, olha, eu acho que se eu mudar a base 4 pode ser que ajude. 98% das vezes vai dar certo. Em todas as questões que eu passar para você, isso vai funcionar. Tem base 8, base 8, base 8, base 2. Eu vou transformar 8 em 2. Ou 2 em 8. Você escolhe. Tá? Mais importante aqui, essa propriedade que faz vocês mudarem a base do logaritmo. Tá bom? Vou fazer um exercício sobre mudança de base. Eu vou vir aqui procurar. Esse aqui já é uma mudança de base, mas eu não quero olhar como uma coisa de equação de segundo grau. Não quero. Tá? Vou fazer uma mais simples. Só pra gente entender perfeitamente. Tá? Logaritmando. Exercício logaritmo, mudança de base.
Vamos ver aqui se o UOL fornece pra gente. Eu tenho um valor de 5 aqui, ó. Esse aqui é um bom exercício, ó. É que é bom exercício, mas é o que eu tô falando pra vocês. Tá? Exemplo. Exemplo da 7. Quem tá no Meet não tá vendo, mas eu tô lendo aqui no site que eu abri pros meninos aqui do Jananás, que é assim, determina o valor de log de 100 na base 50, sabendo que log de 5 na base 10 é A. Esse A aqui, geralmente, eles dão um valor. 0, alguma coisa. 1, não sei o quê. Tá bom? Em algumas questões dão valor. Aqui, onde apareceu log de 5 na base A, você vai chamar de... Log de 5 na base 10, você vai chamar de A. Onde aparecer. O que a gente faz para resolver essa questão, pessoal? Troca a base. Agora, para qual base? Qual é a base que vocês sabem alguma informação sobre ela? É a base 10. Sabendo que, tá vendo? É uma... Exato. Então, seria interessante que tudo aparecesse em função do log de 5 na base 10. Se tudo fosse log de 5 na base 10, eu saberia. Se eu pegar log de 5 na base 10, jogar o valor de A. E tá tudo certo, acabou. Só que não apareceu aqui log de 5 na base 10. Eu vou fazer aparecer. A gente muda a base. Vamos lá, vamos mudar essa base. Log de 100 na base 50. Como é que eu mudo? Obrigado. Como é que eu mudo log de 100 na base 50 para a base 10 agora? Vai simplificar, né? Trocar. Exato, eu vou simplificar. Também simplifica. Exato. No final das contas vai ficar mais fácil, né? Mas como é que eu mudo, Olivânia, primeiro? Uma pergunta inicial, né? Como é que eu mudo? Eu faço um traço, boto log em cima. Log embaixo. Dividido com log. Qual é a base que eu escolho? Escolhe qualquer uma. Nesse contexto aqui, a base 10 é importante, porque eu tenho uma informação sobre ela. Percebeu, Gustavo? A questão já está gritando para você usar a base 10? Vai usar a base pi? A base 3? Não faz nenhum sentido, não tem informação sobre isso. Então, escolhe a base, escolhi. Fixou nos dois logaritmos. O de cima vai em cima e o de baixo vai embaixo. Como logaritmando os dois. Tá? Peraí, então. Vou manter os 50 e 50. Pode. Não entendi como é que é, mas não. O logaritmo 10 vai estar aqui. Isso. Não entra nessa... O 5 ainda não, mas provavelmente vai aparecer aqui embaixo. Porque como o exercício deu, provavelmente vai aparecer o 5 agora. E vai aparecer bem aqui, ó, o 5 vezes 10 aqui. Pra gente substituir. Primeira pergunta, Juscelene. Quanto que é o log de 100 na base 10? Base. 10, novamente, o que significa log de 100 na base 10? É o expoente tal que 2, né? Daí ele dá 100. Então é 2. Tá? Então esse cara aqui é 2. Perfeito. Log de 50 na base 10. Veja, 10 elevado a que número dá 50? Não tenho. Tem, só não sei qual é. Tá? Mas eu sei simplificar isso, né? Porque, olha, 50 tem a ver com 5. Então, o que em relação a 5? Dá 5. Então, 50 é 5 vezes 10. Então, eu vou escrever log de 5 vezes 10 na base 10. Vamos lá, vou continuar, ver se vai dar certo. Isso é igual a 2, vou repetir, dividido por... Qual é a propriedade que vocês lembram agora quando vocês olham para esse logaritmo do denominador? Multiplicar, repete a base do expoente. Como é logaritmo ao contrário? O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Exato. É exatamente a propriedade de número 4. Essa daqui, ó, contém produto aqui dentro, eu transformo em soma. Então, aqui vai ficar log de 5 na base 10 mais log 10 na base 10. Opa, tá melhorando, hein? Vou repetir o 2, vou dividir por... Quanto é o log de 5 na base 10? Tá aqui, ó. Ele chamou de A. É algum número aí. A questão diz, não precisa se preocupar com esse número, chame de A. É um valor. Tá. Ele é menor que 1, porque o 0, 10 elevado a 0 dá 1. Não, tá abaixo de 5. 10 elevado a 1 dá 10, tá acima de 5. Então, para dar 5, eu acho que é 0, alguma coisinha aí. Mas, pergunta, quanto é o log de 10 na base 10? 1. Essa é a resposta. Quanto que é o log de 100 na base 50? Para você achar na calculadora, é só você fazer 2 dividido pelo log de 5 na base 10 mais 1. 0, alguma coisinha e somar com 1. Assim tá perfeito, perfeito. Que é o que eu vou pedir para vocês nos exercícios. Se eu der o valor de A, onde tiver o que aparecer o valor de A, você substitui e acaba a questão. Professor, e aí onde o que está de vermelho antes? Aí no denominador aí tá assim, eu não poderia simplificar não, 50 por 10? Aqui, cuidado. É a mesma coisa. Então, pode não? Não pode, porque aqui não é divisão. O conceito do logaritmo, ele não nasce da divisão. Poderia ser que alguém definisse de uma forma diferente, chamasse de log. Mas na nossa definição de logaritmo é o expoente. Então, esse número todo aqui significa 10 elevado a ele dá 50.
Tá bom, Olivânia? Então você não pode simplificar 50 dividido por 10 é igual a 5 dividido por 1, tá? Não tem como. De forma alguma, tá? Não tem relação entre esses dois, a não ser a questão do expoente. Tudo bem? Olivânia? Ok. Então tá bom. Então não pense em simplificação. A sua simplificação tem que ser dessa natureza aqui, ó. Olhar para o logaritmando, correlação com a base. 50 é o que em relação a 10? Eu quero que apareça o 5. Tá gritando para você fazer o produto, né? Tá chamando muita atenção. Faça o produto, faça o produto. Pessoal, então a gente finaliza aqui. Tem algumas questões de gráfico que eu vou colocar como extra na aula, de hoje no AVA, como vídeo para vocês assistirem, tá bom? E vou colocar a aplicação na escala Richter, que eu quero que vocês vejam assim, de todo o coração, vocês vão adorar. O que eu faço? Eu boto um fone quando eu tô lavando louça, e boto o celular como fosse um vídeo, e deixo ali, vou lavando e vou ouvindo coisa que eu acho interessante, na matemática, podcast. Deixa lá, quando você estiver fazendo uma coisinha, bota lá para vocês ouvirem. Eu acho que tem 15 minutos, 10 minutos, não lembro. Aplicação profunda sobre logaritmo. Vocês vão entender o que significa a escala Richter, que foi dita no Jornal Nacional esses dias em Marrocos. Qual é a diferença de um terremoto que tem escala 5 para um terremoto de escala Richter 6? Eu não saberia responder antes do vídeo. Hoje eu sei falar o quanto que 1 na escala Richter é devastador quando você olha para o terremoto. Tá? E quais são os motivos por trás das contas. Tudo que a gente fez aí, o vídeo vai fazer. Vou colocar isso lá para vocês assistirem e colocar uma lista de exercícios. Provavelmente diferente dessa do livro. Alguns ou outro ali parecido. E uma listinha dessa de internet para vocês testarem as propriedades. Tudo bem? Então, pessoal, estou finalizando aqui. O pessoal do Meet, tudo certo? Eu vou cancelar agora aqui interromper a nossa gravação. Vou interromper agora. Muito obrigado a todos.